Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Professor Nunes.jns, estamos aqui de volta, né? Teve aí 2 dias aí que eu não pude colocar vídeo no canal, né? Fiquei sem tempo para colocar vídeo no canal, mas estamos aí de volta. E vamos falar sobre cinema e literatura. Eu iniciei no último vídeo uma fala destacando que vou colocar alguns vídeos sobre o cineasta Eduardo Coutinho, grande documentarista Eduardo Coutinho. Eu fiz uma geral no vídeo passado e agora eu quero destacar o primeiro filme que eu assisti do Eduardo Coutinho, que chama-se Cabra Marcado para Morrer. Na verdade, esse filme ele é um documentário, um docu-ficção, podemos dizer assim, porque ele tem uma história muito interessante e também uma estratégia narrativa muito interessante, muito peculiar. O Eduardo Coutinho ele se destaca exatamente por essa precisão, essa criatividade, essa busca da subjetividade. O filme Cabra Marcado para Morrer conta a história de um líder camponês que foi assassinado em 1962 pelo latifúndio paraibano, né, pelos latifundiários paraibanos. Na época de 1962, o Eduardo Coutinho ele estava iniciando um filme diferente do que ficou em 1980, nos anos 80. O que é que ele fez? O Eduardo Coutinho, em 62, ele pertencia ao ciclo dos estudantes, na cultura estudantil, e era aquele período ali de 1962, que estava em evidência, iniciando a política do João Goulart, que foi um presidente voltado para a classe trabalhadora, apesar de ele ter sido um fazendeiro, mas ele tinha uma proposta socialista, e todo mundo sabe, né, em 1964, houve o golpe militar que derrubou do poder o João Goulart. E aí, a partir de então, 1964, tivemos 21 anos de repressão, de perseguição, de tortura, de assassinatos, de desaparecimentos e de silenciamento de qualquer voz contrária ao regime de exceção. Em 1962, o Eduardo Coutinho ele estava fazendo um filme sobre a história de João Pedro Teixeira, naquele contexto de 62, e ele tentava, digamos assim, remontar a história do camponês João Pedro Teixeira e das lutas camponesas. Então, o que é que ele fez? Ele pegou alguns trabalhadores para ser alguns camponeses dali, até amigos do João Pedro Teixeira, ou da viúva a Elizabeth Teixeira, e ele o Eduardo Coutinho tentou fazer uma ficção, um filme, recontando aí a história do João Pedro Teixeira e destacando a situação, o contexto da sua morte. Com o golpe militar de 1964, o filme foi proibido de ter continuidade, inclusive grande parte do filme se perdeu, né? As bobinas dos filmes se perderam, o Eduardo Coutinho conseguiu resgatar alguns. Então, depois de um bom tempo, né? Na época que foi lançado o filme, né? Deixa eu ver aqui o filme Cabra Marcado para Morrer, só um minuto aqui para eu não cometer nenhum engano, né? O Cabra Marcado para Morrer, ele foi lançado em 1900 vamos lá, a referência aqui. Cabra Marcado para Morrer, de 1964 a 1984, 119 minutos, né?
cabra marcado para morrer. Ainda não tem aqui o dado preciso aqui, deixa eu pegar para vocês aqui, só um minutinho, cabra marcado para morrer. 1984, exatamente. Foi lançado em 1984, eu tive a oportunidade de assistir esse filme no cinema, na época encheu os cinemas, o filme chamou muita atenção, não só por contar a história das ligas camponesas, mas pela forma como o cineasta Eduardo Coutinho fez o filme, as estratégias narrativas, o recurso da subjetividade, das intimidades. Então, o filme muito interessante e que teve um grande público aí, uma grande quantidade de espectadores. Então, voltando à história do filme, 17 anos depois, o Eduardo Coutinho retoma esse filme, só que a ideia agora não é fazer mais o que tinha feito, né? Ou seja, filmar a história de Dom Pedro, com os amigos, sendo os atores, os camponeses sendo os próprios atores. Depois de 17 anos, a história mudou e muito, né? E mudou e muito mesmo. Então, o que é que acontece? O Eduardo Coutinho passa a uma nova estratégia. Que estratégia é essa? Ele vai tentar remontar essa história, buscando os camponeses que participaram da história de vida da Elizabeth Teixeira. O foco é Elizabeth Teixeira, a viúva de João Pedro Teixeira. O Eduardo Coutinho vai procurar ela, aí encontra a Elizabeth Teixeira, e aí vai também recontar toda a história da Elizabeth Teixeira, a história de João Pedro Teixeira. Os filhos, ela tem vários filhos que estão espalhados por vários lugares no país, inclusive tem um morando em Cuba, né, que era criança, na época que o pai foi morto. Tem uma filha que tem um bar no Rio de Janeiro, né, na favela no Rio de Janeiro. Então, e tem alguns irmãos aí camponeses. De modo que o Eduardo Coutinho consegue pegar um material muito bom, assim, muito importante, muito emocionante, sobre a história de vida da Elizabeth Teixeira, toda a luta que ela teve para escapar, inclusive, da repressão na época da ditadura militar, que ela mudou de nome, inclusive, foi morar no interior do Rio Grande do Norte, mudou de nome para poder escapar da repressão. Então, o que é mais emocionante desse filme, tudo é emocionante, né? Mas um dos pontos mais emocionantes desse filme é porque o Eduardo Coutinho vai reunir todos os filhos da Elizabeth Teixeira, cada um morando em lugar diferente. Ele vai passar cenas do filme que tinha sido pensado, iniciado lá em 1962, então ele vai mostrar, inclusive, até para a filha da Elizabeth Teixeira, que é dona de um bar no Rio de Janeiro. Ele vai mostrar a imagem dela pequenininha, da mãe, né? Então, assim, tudo vai ser muito emocionante, a forma como cada um reage. Com os camponeses, o que é que o Eduardo Coutinho faz? Ele passa o filme para os camponeses, para aqueles que ensinaram naquela época, em 1962. Então o filme é muito emocionante porque fica passando a imagem do filme dos camponeses que estavam representando ali no filme, na época de 1962, e ao mesmo tempo passa eles mais velhos assistindo com os familiares, com os filhos, com os colegas, e aí é um momento muito lúdico, muito emocionante, cada um se reconhecendo na tela. Então é uma obra muito importante para se conhecer um pouco da história política do país. O filme tem vários pontos importantes. Primeiro, a história política do país, a história do capitalismo no Brasil, o período de repressão militar, o que as pessoas sofreram, o período de repressão da ditadura militar,
o que essas pessoas sofreram, as famílias que foram destruídas, que foram espalhadas, dispersas por vários cantos, as lutas de cada um, a saga, na verdade, dessa família, para cada um conseguir o seu lugar ao sol, conseguir sobreviver, conseguir viver com dignidade. Então o filme vai recontando pedaço por pedaço, muito emocionante. Então, parte política, a parte da repressão militar, a perseguição dos militares ao pessoal, aos militantes de esquerda, aos trabalhadores. Também vai retratar como se encontra, em 1984, como se encontra os camponeses que fizeram parte do filme inicial, como é que eles pensam, quais as mudanças que aconteceram na sua vida. Por exemplo, muitos deles se tornaram evangélicos, continuaram trabalhando como camponeses, poucos ficaram sendo camponeses, muitos foram dispersos para várias cidades do país. Então é um filme muito bom para se pensar sobre a história política do país, sobre aquilo que a ditadura militar tentou esconder tanto, o que ela provocou, os assassinatos, as perseguições, a repressão. Então, lembra dessa história, lembra das lutas dos camponeses, e mais precisamente João Pedro Teixeira, um camponês que foi assassinado pelos grandes fazendeiros da Paraíba em 1962. Então vai mostrar o princípio, aí, o início das ligas camponesas, que foi um movimento muito importante, que começou de uma maneira bem simples. Na verdade, eram associações de trabalhadores, de camponeses, que não tinham recursos nenhum para sobreviver, não tinha dinheiro sequer, não tinha nem como enterrar alguém da família que morria. Então, essa associação, a princípio, ela se uniu para criar um fundo para ajudar, para auxiliar as pessoas camponesas, as famílias camponesas que morriam. Então, de repente, se tornou um movimento político, social muito importante, um dos mais importantes da luta pela reforma agrária. E por isso que foram perseguidos, muitos foram presos, torturados. Então, inclusive, tem cenas dos camponeses que foram presos, relatando a situação que passaram, muitas situações dramáticas. Então, muito importante esse filme. Então, a linguagem que o Eduardo Coutinho utiliza nesse documentário, que é um doc-ficção, eu chamo aí de doc-ficção, é uma linguagem própria, peculiar, particular, porque ele consegue ouvir, ele é um dos documentaristas mais importantes para ouvir as pessoas, a partir das falas, dos depoimentos de cada pessoa, ele consegue arrancar o que há de mais íntimo possível, de mais importante para entender sobre a história de vida das pessoas e sobre o país. Muito importante esse filme. Se você não conhece ainda, Cabra Marcado para Morrer, assista este filme, documentário, ficção, para você entender um ponto, um momento histórico muito importante do Brasil, que a repressão militar, a ditadura militar tentou negar a todo custo. E este filme ele vai remontar, e vai mostrar, olha o que aqui existe aqui de fato, olha a resistência das pessoas, olha o que tentaram esconder, olha a perseguição que fizeram, olha a política que foi instituída a partir da repressão militar, com a ditadura militar. E aí, veja como as pessoas, elas procuram sobreviver, porque elas têm sua história de vida, suas famílias, suas esperanças, seus desgostos, suas virtudes, seus defeitos. Então, esta obra, Cabra Marcado para Morrer, é importante não só para entender o momento histórico, político do país, o período da repressão e a transformação que tem até os anos 80, mas para entender um pouco da luta pela sobrevivência das pessoas, para garantir a sua vida, né, a sua existência, e para viver com dignidade. Portanto, eu recomendo que você assista esse filme, se você não assistiu ainda. É muito importante, muito bom, inclusive, para passar em sala de aula, para os alunos, para debater com os alunos
sobre a história do país, sobre a história de vida. A questão da metodologia, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista sociológico e antropológico, é muito interessante a forma como o Eduardo Coutinho faz as entrevistas, reúne as pessoas, vai em determinados lugares, em diversos lugares, apresenta, trabalha com o elemento da subjetividade, com o que tem da intimidade das pessoas, e aí é um filme excelente, inclusive, para pensar sobre a metodologia qualitativa nas ciências sociais, na sociologia, e também a metodologia no cinema, a metodologia utilizada nos documentários para a gente entender um pouquinho como funciona o mundo, a vida e a luta das pessoas. Portanto, assista esse filme que você vai se emocionar e você vai ganhar muito assistindo esse filme e analisando com cuidado, ok? É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Dê um like, é muito importante para o nosso canal. Nós estamos chegando a 3.000 inscritos, então dê um like para que a plataforma possa recomendar mais o nosso canal. Inscreva-se se você não fez ainda, inscreva-se, ative o sininho para receber sempre as nossas novidades. Nós temos sempre aqui novidades de sociologia, de política, de cinema e literatura, de atualidades, de metodologia e muito mais. E também comente e compartilhe os nossos vídeos, divulgue para os seus amigos e para as suas amigas nas suas redes sociais. Até mais.